seja bem-vindo ao canal do Planejalismo, uma plataforma de transformação social, organizacional e pessoal. Hoje, dia 14 de março de 2020, e nós vamos falar sobre um assunto que está sendo ventilado no mundo afora, o coronavírus, e vamos falar para vocês que esta crise muito possivelmente é uma crise artificial, uma crise provocada pelos interesses econômicos da China, e como a China, se não provocou, está se aproveitando muito bem dessa situação, e todas as implicações e as circunstâncias que se deram para que essa crise se propagasse além da China, os interesses econômicos envolvidos e as circunstâncias em que estão envolvidos a humanidade para que este fenômeno esteja acontecendo. Muito bem, a China consegue com esta crise, nós vamos entender um pouquinho que um estranhamento de alguns dos mais importantes virologistas e epidemiologistas do mundo, como o professor Vladimir Cantarelli, assim que inicia essa crise, acha muito estranha a maneira que está sendo conduzida ela, porque é uma gripe que gera uma broncopneumonia, que realmente se agrava, porque é um SARS, como teve o outro SARS de 2002, 2003, que em 2004 estava controlado, que atingiu cerca de 100 mil pessoas de forma mais genérica, e teve 8.432 agravamentos, com cerca de 813 mortes, este primeiro SARS. E é um vírus muito parecido com esse SARS-CoV, esse é o SARS-CoV-2, que é o coronavírus, que está se espalhando por lá. E nós sabemos que gripes matam cerca de 1.200.000 a 1.800.000 pessoas por ano no mundo. Se nós fizéssemos uma média aritmética, o que não é assim porque tem sazonalidade, nós teríamos uma média aí matando 1.800.000, daria 4.931 pessoas, matando 1.200.000, 3.287. Mas como eu falei para vocês, não tem sazonalidade. Pode matar, tem dia que pode matar o triplo disso, e tem dia que pode matar menos do que isso. Pode morrer 12 mil no dia, e tem dia que não morre 2.000 ou 1.000. Funciona desse jeito. Gripes matam, lesam, vírus dessa natureza, que é o vírus corona que tem nos animais, vão acabar nos seres humanos vez por outra. Esse é o tipo beta, Teve a SARS-CoV também, da MERS, que era uma gripe no Oriente Médio. Mesmo tipo, mas esse vírus está sendo tratado de uma forma pandêmica, porque ele gera uma broncopneumonia que necessita da internação com um ventilador mecânico, que é uma situação cara e complicada de você gerir quando ele se complica. Mas o epidemiologista está achando estranho como está sendo conduzida essa crise. Ele acredita que tenha motivos econômicos para ser conduzida dessa maneira, com um grande isolamento social, com grande situação, Já o patologista clínico, especialista em patologia muscular da Faculdade Paulista de Medicina, Ben Smith, também acha muito esquisita a maneira com que está sendo conduzida essa crise. Acredito que não precisaria de tanta situação de isolamentos horizontais como estão sendo colocados lá. Acha estranha a maneira que está sendo conduzido e acha que tem motivos econômicos para que seja feita dessa maneira. Nós fomos levantar os motivos econômicos. A China estava vivendo uma inflação de alimentos devido a um risco de desabastecimento, ou seja, tinha pouco alimento e, portanto, havia uma inflação de alimentos em curso. Com esse vírus, com essa situação de isolamento horizontal e da proibição do Ano Novo, das comemorações do Ano Novo lunar chinês lá na China, onde se tem uma comilança como aqui no Brasil, houve uma redução de expectativa de consumo e, portanto, os preços se normalizaram e o risco de desabastecimento também foi extirpado. Então, à primeira vista, essas duas situações eles conseguiram resolver: a crise de abastecimento e a inflação de alimentos. Eles conseguiram também uma terceira coisa muito importante, que foi
baixar o preço das commodities e com isso eles conseguiram comprar commodities a preços mais baratos, renegociar, estão tentando refazer contratos para comprar as commodities de forma mais barata, né? E conseguiram mais uma outra coisa, uma quarta coisa, que foi o barateamento da moeda chinesa, que estava sendo valorizada diante das circunstâncias do novo acordo que eles fizeram com os Estados Unidos. Começou a haver uma elevação do valor da moeda chinesa e com isso eles desvalorizaram a moeda para manter a hegemonia exportadora chinesa industrial, né? Essa hegemonia industrial exportadora dos chineses, que é fundamental ter uma moeda baixa. E conseguiram também uma outra coisa muito importante do ponto de vista econômico: comprar empresas com cerca de 50%, talvez baixem mais, cerca de 30% e pode chegar a 50%, e já conseguiram comprar cerca de 30% mais barata companhias que estavam na China, companhias ocidentais que estavam na China. Portanto, os chineses resolveram, com esta crise do Covid-19, todos os seus problemas econômicos a princípio. Mas esse vírus está saindo da China, já está, essas alturas, chegou na Europa, né, onde foi mais afetada a Itália, que tem a população mais idosa da Europa e, portanto, mais sujeita suscetível a gripes de vírus, né? A gripes, resfriados e vírus do sistema imunológico. Isso é uma broncopneumonia, mais sujeito a esse. Portanto, eles fizeram um isolamento horizontal também lá da Itália, o que tem interesses também na Europa. Dois interesses são fundamentais na Europa para isso, né? A questão da aquisição das ações a valores mais baixos, e porque existem grandes capitalistas, têm que entender que o governo chinês e os grandes capitalistas internacionais são grandes aliados. A estrutura hoje os mandatários do governo chinês são sócios dos grandes capitalistas internacionais nas empresas que lá estão. E esta é a grande aliança que existe nesse novo modelo de socialismo de mercado dos chineses. Então, essa aliança decidiu criar essa crise, possivelmente, e fazer essa situação, né? Vamos discutir como que nós temos suspeitas que este possa ter sido um vírus criado, né? Mas antes de falar sobre isso, vamos falar sobre mais um aspecto da questão econômica. Na Europa, o fechamento das fronteiras de muitos países e a questão do vírus. Eles têm uma crise migratória na Europa, dos chamados refugiados econômicos, que estão indo para lá, tal, na maior parte econômica, alguns de guerra, né? E para esse vírus parece que essa crise interessa reduzir a atividade. Quem é que vai ir para um país que está em quarentena e também tem risco de morrer, tá? Há uma redução de interesse de se imigrar para um país assim, né? A outra questão é que existe sempre, em todos os lugares do mundo, né, a liberação de verbas sem licitação, verbas suplementares emergenciais, contratos que são feitos, quebras de contratos, e vai haver uma outra coisa também, né? A redução de juros para as grandes companhias para reestimular o sistema, o que vai favorecer muito as grandes empresas poderem se sair melhor. Sempre quem sofre mais é as empresas de menor porte, é a classe média, que vai ter que pagar a conta disso tudo. A classe trabalhadora vai ser a grande pagadora, porque ela é quem paga os impostos referentes a tudo isso, né? Então, nós temos essa situação onde nós temos uma situação de uma guerra, possível guerra biológica, uma guerra chamada guerra de quarta geração, né? O que é uma guerra de quarta geração de Lindt, né? William Lindt definiu mais ou menos. Existem vários tipos de classificações de guerras, né? Existem até guerras que falam em sexta geração,
mas essa classificação de Linde é que mais se adequa a esse tipo de guerra. No caso, é uma guerra biológica que tem objetivos assimétricos e ataques também assimétricos, desinformação, terror psicológico e destruição econômica, né? Então, uma guerra biológica muito possivelmente gerada pelos chineses, que estão conseguindo todos os seus objetivos econômicos e ainda vão deprimir a economia do Ocidente para poder obter as suas vantagens, se estabelecer como uma grande economia do planeta. É um novo estilo de se fazer dominação. Por que nós desconfiamos disto? Não podemos afirmar com certeza, porque ninguém pode, a esse ponto, ter certeza disso. Mas se sabe que em Wuhan, onde ocorreu o início dessa pandemia, a China detinha um laboratório de virologia, o único laboratório de nível 4 de segurança. Eu vou ler para vocês o que significa um nível 4 de segurança, né? Um nível 4 de segurança significa que seja, né, é o nível mais alto, tá? Só tem 4 níveis. E esse laboratório de Wuhan, laboratório com objetivos militares, também de saúde, mas militares, tem agentes infecciosos que não são tratados por nenhum tratamento conhecido, né? Ou através de aerosol, melhor, são agentes infecciosos que podem ser feitos através de aerosol e que não tem nenhum tratamento conhecido ou disponível. Agentes infecciosos que podem ser transmitidos via aerosóis e não tem nenhum tratamento conhecido ou possibilidade de ser ou terapia disponível. Nenhum tratamento conhecido ou terapia disponível. Então, nível 4 de segurança. É o que a gente tem. E Wuhan era o único lugar da China que tinha isso. Existiam indícios. 20 meses antes teve um cientista chamado Lin Shu que migrou para os Estados Unidos fugido, dizendo que tinha saído da China como protegido para os Estados Unidos, fugido da China, dizendo que a China tinha desenvolvido uma arma biológica. E ele publica, o nome desse vírus que ele publica é Wuhan 400, porque foi a 400ª experiência realizada nesse laboratório de atenção, ou seja, um vírus que pode ser via aerosol, né? Como é esse, que é um spray da boca, e não tem nenhum tratamento conhecido. Não tem vacina ou tratamento conhecido. É o que nós estamos tendo aí. Lin Shu publica isso 20 meses antes. Sai fugido da China, pede asilo nos Estados Unidos e publica. Existem vários trabalhos também, né, propositais ou não, a gente não sabe, de chineses dizendo que havia estoques dos animais silvestres daquela região, notadamente os morcegos. Desconfia-se que ele tenha saído do morcego e do pangolim, que é um tipo de mamífero que tem lá, um tatuzinho, e desse foi para o ser humano. É o que se desconfia. Começou a pandemia no mercado de Wuhan. Ou os animais que foram experimentados no laboratório de Wuhan tenham fugido com alguns vírus e acabaram contaminando esses outros animais que foram comidos. Temos essa possibilidade. E tem outra possibilidade, né? Porque nós tínhamos lá, por exemplo, a Major Coronel, né? Major Coronel Shen Wei, que é a grande estrela chinesa de armas biológicas, que está lá nessa região e que fez teste, foi usado no laboratório de Wuhan quando houve a afetação pela SARS-CoV de 2002, 2003, ela
fez vacinas, que se auto-injetou antes mesmo de ir para os animais, e fez, olha, ela está nossa grande estrela, que inclusive foi homenageada por feitos, tá? Em 2011 ela recebe o prêmio de mulher, como é que é? Prêmio de Mulher da Ciência, por atividade, por ter gerado uma vacina dessa área de SARS-CoV, ela é especialista nessa área. Então nós temos vários indícios que pode ser que esta patologia, esta circunstância seja uma circunstância artificial, mesmo porque muitos virologistas acreditam que a maneira que está sendo tratada não é comum, mesmo porque essa não é uma gripezinha comum, ela é uma broncopneumonia que gera consequências graves, necessitando de respiradores mecânicos, que são coisas caras, que depende de uma equipe cara, na hora que ela complica, apesar de complicar um percentual baixo da população, 3,6% lá na China, 7% chegou na Itália, que tem a população mais idosa da Europa. O SARS-CoV de 2002 e 2003 tinha cerca de 9,6%, mas era uma doença que afetou bem menos gente, né? E com menos potencial de se espalhar, porque essa fica incubada de 5 a 14 dias sem nenhum tipo de sintoma, e a grande maioria das pessoas não ficam assintomáticas, e portanto ela pega uma grande quantidade de pessoas, e essa grande quantidade de pessoas, mesmo sendo um percentual pequeno, sobrecarrega o sistema de saúde. Então, a gripe que gera esse tipo de situação, de necessidade de se fazer isolamentos mais dramáticos, até isolamentos horizontais, como está sendo feito aí em muitos lugares do mundo, que é todo mundo em casa, né? O que gera depressão econômica. Isso vai favorecer a grandes empresas, e o governo chinês vai se estabelecer muito possivelmente como a principal economia e potência do mundo a partir disso aí, né? Comprou ações, resolveu o yuan, resolveu a questão dos commodities, resolveu a questão da crise de abastecimento, como está se saindo muito bem do ponto de vista dessa guerra de quarta geração, com terror psicológico, objetivos e ações, ataques assimétricos, né? Todas essas circunstâncias que nós falamos aí, né? Então, o que nós temos aí? Nós temos também um outro fator que faz com que ela venha para o Brasil e para outro, é a liberação dessas verbas sem licitação, né? E também aqui no Brasil nós temos o risco de amanhã ter a manifestação que está sendo programada, e estão tentando bloquear esta manifestação popular para impedir que seja feita uma maior ação em relação a protestos dos interesses dos políticos que estão aí, que são políticos mais alinhados com o governo chinês também, mais à esquerda, que teriam interesses, né? Não que esses estão, mas são contra, né? Os que a manifestação é contra esses que são mais alinhados com o governo chinês. Então, nós sabemos que existe essa situação, acho que está resolvido. Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe. Deixa eu só dizer mais uma coisa. Nós somos do Planejalismo. O Planejalismo acredita que o sistema de gestão atual não é um bom sistema, que nós acreditamos que nem esse sistema chinês, onde há uma indicação política do seu grande líder, né? Os líderes lá, por indicação política, nós acreditamos que o concurso público é a melhor maneira de fazer a solução. Como esse modelo, nós acreditamos que os secretários de Estado, os demais servidores, seja do Judiciário, seja do Executivo, deveriam ser todos por concurso público. Assim como nossa luta principal hoje é para que o Judiciário seja de todo concursado, ou seja, a PEC 52 de 2015, que reza em colocar apenas membros concursados no Judiciário, né, como primeira situação, né. Com relação à parte de saúde, nós geramos outro vídeo para
a parte de saúde com orientações de melhoria de imunidade, que é o que nós vamos precisar para passar por essa crise. Todos seremos afetados e tudo indica que entraremos em algum tipo de redução de atividade de contato, mas eu quero dizer a vocês que é fundamental que nós tenhamos os cuidados de saúde, e nisso eu tenho um outro vídeo que eu gravo a respeito lá, não exatamente nesse canal, mas que eu vou dar dicas referentes à imunidade, exercício, alimentação, cuidados com prevenção, né? Um chá de prevenção, gargarejo, essas coisas todas, porque um chá é uma situação que são medidas preventivas, né? Que vamos ter que usar, né? Como lavar as mãos, como usar equipamento de segurança, porque nós vamos precisar disso a partir de agora, porque nós estamos em guerra e vamos ter baixas e vamos ser afetados em vidas e economicamente por esse novo estilo de ataque e de situação de resolver problemas econômicos. Se iniciou e a humanidade deve mudar a maneira de ser a partir de agora. Estamos diante de uma nova situação. Se foi ou não provocado, nós não sabemos. Se foi realmente uma guerra provocada, nós não sabemos. Agora que os chineses geriram muito bem a favor deles com essa crise, eles se saíram muito bem. Vamos ver como nós nos saímos diante dessa crise, né? O que nós vamos aprender, o que nós vamos aperfeiçoar diante dessas dificuldades. Mais uma vez, curta, compartilhe, entregue para quem você acha que seja útil, que seja importante. Se você gosta dessa informação, estamos aí para contribuir e para esclarecer, para adicionar o que for bom para todos. Grande abraço!